Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahur Etion HaShabbat Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesse segundo comentário da Parashá Shelach Lechá, nós vamos examinar no texto ali de Números, amém? Nós vamos aqui no capítulo 13 e vamos ler aqui alguns versículos, amém? No capítulo 13, nós vamos ver no capítulo 13, verso 16. Nos versículos anteriores são enumerados, né? O capítulo 13 fala, 13 e 14, fala daquele episódio dos espias que foram olhar a terra e acabaram, né, 10 cometendo um grave erro de infamarem a terra de Canaã, né, que o Eterno tinha dado de presente, deu de presente para o povo de Israel, mas 2 foram fiéis. E era interessante, irmãos, a gente perguntar que como que aquele povo, esses 12 homens, que eram homens escolhidos, homens justos, escolhidos a dedo para entrarem naquela terra, por que 10 não conseguiram vencer o teste? 10 falaram mal da terra. A gente pode pensar assim, não, eu não chegaria lá, eu não falaria mal da terra. Não é assim, irmãos. Foi um teste difícil. Foi um teste difícil. Por que Josué e Caleb não falaram mal da terra? Muito pelo contrário, falaram que deveriam sim partir para conquistar a terra e enfrentar todos os problemas, porque o Eterno estava no meio do povo. Então Josué e Caleb defenderam a causa prometida pelo Eterno, mas os outros 10 não venceram o teste. E porque se eles eram também homens escolhidos? Irmãos, nós vamos ver que ocorreram 2 situações com Josué e Caleb, amém? Nós vamos explicar aqui o que houve, amém? A gente vê aqui no capítulo 13 de Números, verso 16, que depois de relacionar o nome dos 12 espias, diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Isso por quê, meus irmãos? Porque Moisés orou por Josué, amém? Que o nome dele era Oséias, Oséia em hebraico, e foi acrescentado um Yud, amém? No nome de Oséia, e aí Oséia virou Joshua, que é Josué, amém? Então Moisés intercedeu por Josué, amém? E a oração de Moisés foi poderosa, porque Josué venceu o teste. E quanto a Caleb, meus irmãos, nós vamos ver que nós vamos aqui em Números, capítulo de número 13, amém? Mas ali, no versículo 22, diz assim: e subiram para o lado sul e vieram até Hebrom. E estava ali a irmã Sesai e Talmai, filhos de Anak. Então você veja bem, eles foram para Hebrom, uma parte estava observando os gigantes, enquanto Caleb, em Hebrom, ele foi lá no campo de Macpela, onde que nós sabemos pela Torá, onde foram enterrados Abraão, Isaque e Jacó, Sara, Rebeca e Leia. O que ele fez ali? Ele fez ali, lembrou que Deus tinha prometido para aqueles patriarcas, amém, aquela terra. Então Caleb, depois, amém, ligado com Deus, ele pediu a Deus que Deus desse essa terra para o povo. Orou a Deus, clamou a Deus para que Deus cumprisse a sua boa palavra dada a Abraão, Isaque e Jacó. Então, você veja que foram 2 orações, uma por Moisés a favor de Josué e a outra de Caleb a favor de que o povo de Israel conquistasse aquela terra que foi dada aos patriarcas. Amém? Então, queridos, você veja bem que esses 2 homens foram sustentados pela oração. Por que a oração? Porque a oração faz com que cada um de nós vença, supere as dificuldades. A oração faz com que cada um de nós,
amém, nos conectemos com Deus e tenhamos nossa emuná, nossa fé, nossa fidelidade aumentada. Isso é pela oração, meu amado. A gente vê, queridos, aqui como exemplo, amém, conta uma história, meus irmãos, que tinha uma jovem que o pai havia sofrido um ataque cardíaco e ele estava na UTI e ele chegou para a sua liderança, né, e espiritual, né, do eterno, né, meus irmãos, amém? E aí aquele Ravel, aquele Roche, né, chegou para ela e disse: olha, por que você... Ela estava preocupada, porque primeiro ela estava preocupada porque o pai tinha saído do quarto para o CTI. E depois ele estava lá sem previsão de fazer a cirurgia, porque além dele ter sofrido um ataque cardíaco, ele escapou da morte, mas ele teria ainda que fazer uma cirurgia no coração e ela estava muito preocupada. E ela chegou para o seu líder espiritual, que era um rabino, ou um roche, ou um líder de sua congregação, e ali ela falou: olha, eu estou preocupada. E o conselho que ela recebeu: por que você não ora alguns salmos e faz uma oração, uma tefilá para o Eterno abençoar o teu pai? E aí ela foi para casa e disse no dia seguinte para aquele líder que ela orou salmos, amém, e também orou para o Eterno durante toda aquela madrugada. E ali naquele mesmo dia, o pai dela foi transferido para o quarto. E em resposta à oração, ele pôde ficar na companhia da família e foi operado, e a operação foi um sucesso. Nisso a gente vê, meus amados, o poder da oração, amém? Também aqui na Parashá Shelach Lechá. Então, queridos, que nós oremos, intensifiquemos nossas orações ao Eterno para que possamos vencer as dificuldades, nunca murmurar, orar, amém? Não murmurar, muda o verbo, orar. Orar vence os desafios, vence as tribulações, amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração. Vamos ficar conectados ao Eterno, orando. E também a oração não é só para pedir, para suplantar dificuldades, não, irmãos. A oração feita de agradecimento é uma oração que conecta muito com Deus. É uma das principais, amém? A oração de agradecimento é uma das mais poderosas, que quando se agradece, se incentiva o Eterno a fazer coisas maiores, amém? Por isso que é muito importante a pessoa ter sabedoria e agradecer ao Eterno. O Eterno gosta de oração de gratidão, até porque, meus irmãos, vocês se lembram ali na Torá, que a gente até passou em Êxodo, que tinha as chamados, os sacrifícios das ofertas de gratidão, uma das ofertas oferecidas no templo, né, com animais, era de gratidão, porque o Eterno se agrada muito daquele que é grato. Então, em vez de murmurar, orar e agradecer, aí o Eterno vai dar bênção e abundância, amém? Que o Eterno continue falando no coração dos amados, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom, amém e amém.